Olá, pessoal. Eu sou a professora Marília Rulli Stefanini, trabalho a disciplina de Direito de Família e Sucessão, e na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre conceitos e abordagens normativas relativas às constituições de família. Então, nós vamos partir desses pressupostos para falarmos um pouquinho sobre direito de família. A priori, é importante que a gente entenda que lá no Código Civil de 1916 existia uma única espécie, modelo de família reconhecida pelo direito brasileiro, que era a família matrimonial. Professora, mas que família é essa? É aquela família que se origina pelo casamento. Então, no Código de 16, não se reconheciam outras formas de entidades familiares, mas apenas aquelas que eram oriundas do casamento. Professora, mas e as uniões estáveis? Ou seja, as pessoas se uniam com o objetivo de constituir família, mas não se casavam. Era reconhecida pelo direito? Não. Então, durante a vigência do Código Civil de 1916, até que o STF analisasse a situação, as uniões estáveis eram consideradas imorais e ilegítimas, então não tinham proteção nenhuma do poder público. E quando que isso surge? Quando que o direito brasileiro passa a reconhecer a união estável? Foi com o atual Código Civil, que é o Código de 2002? Não. Foi, digamos, no meio do caminho. Foi durante a vigência do Código de 16, mas não no Código de 16. O que eu quero dizer com isso? Que o reconhecimento da união estável entre homens e mulheres, ou seja, não se reconheceu união estável entre pessoas do mesmo sexo, somente sexos distintos. Ocorreu no ano de 1964. E o que estava em vigor? Qual código estava em vigor durante essa época? O de 16. Aquele código que só reconhecia o casamento como entidade familiar. Então, durante a vigência do Código de 16, o STF editou duas súmulas. A súmula 380 e a súmula 382. E o teor dessas súmulas? O que o STF reconheceu ao editar essas súmulas? Reconheceu que também era entidade familiar a união estável, só que também só entre homens e mulheres. Então, até 64, nós tivemos somente o casamento pelo Código Civil. A partir de 64, pelo Código Civil, ainda permaneceu só o casamento, mas o STF ampliou esse conceito de família, abarcando também as uniões estáveis. Detalhe: somente entre homens e mulheres. Até então, não se reconhecia casamento e união estável entre pessoas do mesmo sexo. Só que hoje você pode me perguntar, e é notório, fato conhecido por todos nós, que tanto o casamento quanto a união estável são reconhecidos perante pessoas do mesmo sexo ou sexo distinto. O que nós precisamos pensar sobre isso? É que o conceito de família, ou a ideia de família, o instituto das famílias, ao longo da história, ao longo dos anos, ao longo das mudanças sociais, foi um instituto que se ampliou, que se modificou. Então, não basta que nós tenhamos em mente aquela ideia de família nuclear. Papai, mamãe, dois filhinhos, um cachorro e um papagaio. Não. É família? É família. Mas família é só essa forma de configuração? Não. Então, ao longo dos anos, ao longo da história, o direito, ele teve, né, como missão adaptar as suas regras ao reconhecimento dessas entidades familiares. O que eu não quero dizer para você é que lá na origem não existiam outras formas. Existiam sim, desde sempre existiam. O que ocorre é que o direito brasileiro não as reconheciam como instituições válidas. E ao galgar dos anos, do tempo, várias outras espécies, também chamadas de modelos de família, passaram a ser reconhecidas pelo nosso direito. Não necessariamente pelo Código Civil ou pela Constituição Federal, mas também em plano dos tribunais,
tal como o STF e STJ. Então, é muito importante que nós entendamos esses principais aspectos a respeito do direito de família. Inclusive, existe uma crítica, uma sugestão bem interessante, que seria que a nossa disciplina do direito não se chamasse direito de família, mas que se chamasse direito das famílias, porque são múltiplas as formas de se constituir família. Porém, perante o MEC, perante todas as normativas até hoje, nós temos o nome da disciplina no Elementário de Direito de Família, mas existe uma crítica sobre isso, de que não é direito de família, de uma família. As famílias são múltiplas, são variadas. Então, o direito, ele tem que atender às necessidades de todas as espécies de família que existem de fato, não necessariamente de direito, mas para que ocorra o reconhecimento de direito, é preciso que nós abramos os nossos olhos em relação às múltiplas formas de entidades familiares existentes no nosso cotidiano. Professora, e na Constituição Federal, quais são as espécies de família que existem? Então, nós vimos no Código de 16, que é só a família matrimonial, e na Constituição, que é de 1988, qual é o artigo que eu tenho que observar na Constituição Federal a respeito de família? É o artigo 226. Então, quando nós falarmos de família ou famílias a partir de uma perspectiva constitucionalizada, nós nos reportaremos ao artigo 226. E o que a Constituição Federal reconhece como entidade familiar? Então, no corpo da Constituição Federal, do seu artigo 226, nós temos somente 3 espécies de família. Então, para a Constituição, há um reconhecimento expresso de 3 modelos familiares, que é aquele decorrente do casamento, da união estável e a família monoparental. Então, a Constituição Federal reconhece só esses 3 modelos: casamento e união estável, somente entre homem e mulher. Nossa, professora, mas que absurdo. Pois é, mas está escrito isso na Constituição. Ora, mas o STF já reconheceu casamento e união estável entre pessoas do mesmo sexo, não é? É. Com base em quê? Na própria Constituição Federal. Ora, mas ficou confuso agora. Porque lá no artigo 226 está escrito que é só casamento e união estável entre homem e mulher. Onde que está escrito que pode ser em relação a pessoas do mesmo sexo? Não vai ter um artigo específico sobre casamento ou união estável em relação a pessoas do mesmo sexo. Para nós temos que observar o quê? Os princípios constitucionais. Por exemplo, o princípio da dignidade da pessoa humana. E em face do princípio da dignidade da pessoa humana, que está na Constituição Federal, nós não podemos restringir casamento e união estável somente a pessoas de sexos diferentes. E foi isso que o STF analisou para reconhecer que, por mais que esteja na Constituição Federal que o casamento e a união estável sejam somente entre homens e mulheres, também está na Constituição Federal o princípio da dignidade da pessoa humana. E em razão da observação desse princípio, nós não podemos excluir pessoas do mesmo sexo da união estável ou do casamento. Então, em razão do princípio da dignidade da pessoa humana, que também é um princípio constitucional, ampliou-se essa realização de casamento e de união estável, não somente em relação a homens e mulheres. Professora, então essa decisão do STF é inconstitucional? Não. Por quê? No artigo 226, nós temos o casamento e a união estável entre homens e mulheres. Mas durante toda a Constituição Federal, em vários outros artigos, nós temos princípios, por exemplo, da liberdade de constituição familiar, da solidariedade, da afetividade, da dignidade da pessoa humana, da liberdade. Nós temos vários outros princípios que autorizam esse reconhecimento pelo STF. Então, entendam que, na letra da lei, do artigo, o casamento e a união estável seriam apenas em relação a pessoas de sexos diferentes. Porém, também na letra da lei, com base em princípios constitucionais, nós temos a ampliação do casamento e da união estável também para pessoas do mesmo sexo.
Marília, mas você disse que lá no artigo 226 tem mais uma espécie de família, né? Pois é, eu disse isso mesmo, que é a família monoparental. Mono significa um parente. Então é assim, ou o pai ou a mãe, um deles somente, com a sua prole, com os seus filhos. Então não é aquela ideia de casamento, não é aquela ideia de união estável em que duas pessoas se unem. Aqui só subsiste uma pessoa. Não necessariamente ela precisa ter se casado com alguém, ter ficado viúva. Não, o planejamento familiar é dela. Se ela quiser engravidar estando solteira, não há problema nenhum. Não existe essa ligação entre filiação, ser mãe ou ser pai, de estado civil. Eu posso ser mãe ou ser pai estando casada, estando solteira, estando viúva, estando divorciada. Não importa o meu estado civil para que eu tenha um estado de filiação. Então, quando a gente fala da família monoparental, é aquela em que existem filhos, um filho, dois filhos, três filhos, e somente um dos genitores. Por exemplo, é o meu caso. Eu, desde pequena, os meus pais se divorciaram quando eu tinha 1 ano de idade, e de lá para cá eu fiquei com mamãe. Nesse caso, eu e mamãe temos uma família monoparental. Então, é uma outra forma de reconhecimento de família no texto constitucional. Então, lá no 226, nós temos casamento, união estável e família monoparental. Prof, mas são só essas famílias que existem no direito brasileiro? Não. São várias outras, muitas outras. Então, isso fica muito a cargo de doutrina e até mesmo dos tribunais. Então, não tem uma lista de quais são as famílias reconhecidas pelo direito. Nós deixamos isso a cargo dos doutrinadores, dos estudiosos, a trazerem conceitos e espécies de outras famílias para além das que estão no Código Civil e na Constituição Federal. E a primeira que a gente vai ver hoje, que está fora dessa lista exemplificativa, porque essa lista ela só exemplifica alguns modelos familiares, alguns arranjos familiares, mas existem muitos outros modelos. A primeira lista, que não está no Código Civil e nem na Constituição Federal, é a família unipessoal. Cuidado para não confundirem com família monoparental. Monoparental é um dos pais com seus filhos. Unipessoal é uma pessoa só. Não tem filho. Até pode ter filho. Mas, por exemplo, eu tenho filho, mas o meu filho, né, faleceu. Eu fiquei sozinha no mundo. Eu tenho uma família unipessoal. Nossa, professora, mas você não se casou, você não tem união estável, você não mora mais com a sua mãe, você não tem filho, ou tem filho, mas o teu filho não mora com você. Você está sozinha. Você tem uma família? Sim, família de uma pessoa só. Eu sou uma família. Eu sozinha sou uma família. Desde que, né, eu não more, não coabite, não tenha o vínculo de estabelecer moradia, convivência, por exemplo, com a minha mãe, uma outra pessoa, com o filho. Sou eu sozinha. Nesse caso, nós temos a constituição de família, o reconhecimento da família. A Marília sozinha é uma família. Mas como que surgiu esse reconhecimento? Com a súmula 364 do STJ. Não sei se vocês já ouviram falar por aí na vida sobre impenhorabilidade do bem de família. O bem de família é impenhorável, então ele não pode ser penhorado para pagar dívida, regra geral, tá, gente? Mas como a gente não vai falar desse assunto aqui, deixa para um outro momento. Mas, em regra, os bens de família, da família, eles, desde que sejam únicos, eles são impenhoráveis. Então, se eu tiver uma dívida, eu não posso perder minha casa para pagar essa dívida, em regra. Eu sozinha, eu, Marília, comprei uma casa e moro só nessa casa. Não tenho outro imóvel, sozinha. Não sou casada, não tenho filho, sozinha. Eu posso perder esse bem para pagar uma dívida? O STJ entendeu que não. Que mesmo eu sendo sozinha, vigora a regra da impenhorabilidade do bem de família. Ou seja, eu também sou uma família.
E como que chama essa família? Um nomezinho dessa família. É chamada de família unipessoal, uma só pessoa, não é monoparental. Monoparental é um dos pais e os filhos, ou um filho. Então, cuidado para não misturarem. E essa família unipessoal, ela não está no Código Civil, ela não está na Constituição Federal, mas ela tem proteção dos nossos tribunais pátrios, por exemplo, o nosso STJ, quando editou a súmula 364. Outra espécie, outra entidade familiar, que a gente já comentou um pouquinho no início da aula de hoje, mas agora nós vamos aprofundar, são as famílias homoafetivas. Quais famílias são essas? São aquelas famílias em que nós temos sujeitos que se unem pelo casamento ou pela união estável, sendo sujeitos do mesmo sexo. E aí nós comentamos que no Código Civil e na Constituição Federal, o casamento e a união estável é autorizado em relação a homens e mulheres, ou seja, sexos diferentes. Só que nós tivemos, respectivamente, no ano de 2011 e 2013, o reconhecimento do casamento entre pessoas do mesmo sexo e, em 2013, da união estável entre pessoas do mesmo sexo. Então, no ano de 2011, o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, a partir daqueles princípios que nós comentamos agora há pouco, princípio da dignidade da pessoa humana, do planejamento familiar, da liberdade sexual, que estão todos na Constituição Federal, o STF entendeu que o casamento poderia e deveria ser autorizado às pessoas do mesmo sexo. Então, nós estamos falando de um casamento homoafetivo. Só que até então era só o casamento. Aí no ano de 2013, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, emitiu uma resolução, uma norma. E essa resolução é a resolução 175, em que o CNJ reconheceu que não é só o casamento que deveria ser estendido às pessoas do mesmo sexo. A união estável também. Inclusive, o direito deveria facilitar a transformação da união estável em casamento, mesmo em se tratando de pessoas do mesmo sexo. Então, essa mudança de paradigma jurídico quanto a casais homoafetivos, ela ocorreu, de fato, no ano ou a partir de 2011, com o reconhecimento do casamento, e em 2013, com o reconhecimento da união estável. Professora, mas e na Constituição Federal? E no Código Civil? Lá nessas normas ainda há a previsão de casamento e união estável somente entre homens e mulheres. Mas isso não significa que a decisão do STF ou do CNJ são decisões inconstitucionais ou ilegais, de modo algum. Até porque o fundamento dessas normativas são fundamentos, né? Porque não é o fundamento, são fundamentos constitucionais. Então, são plenamente válidos, legais e constitucionais. Então, assim, nós temos a segunda espécie de família que não está na lei, que é a família homoafetiva. A terceira modalidade de família que não está na lei, e aí a gente tem um embate muito grande sobre a espécie, que é a família poliamorista, poliamor. Não sei se vocês também já ouviram falar sobre o poliamor, mas a primeira união estável reconhecida em relação ao poliamor foi no ano de 2012, na cidade de Tupã, interior de São Paulo. O que acontece? O que é o poliamor? Antes da gente falar sobre isso, sobre o reconhecimento cartorário do poliamor. O poliamor é uma relação afetiva entre mais de duas pessoas. Então, não é traição. É assim, eu, Marília, tenho 2 namorados. Os 2 sabem. É um trisal. Não sei se vocês já ouviram falar de trisal. Não é traição. Não é assim, eu sou casada com um, mas mantenho uma relação fora. Não, não é isso. O poliamor é uma relação plural. Poli, ó, vários amores. De comum acordo. Todos sabem de todos. Não necessariamente todos se relacionam. Por exemplo, a Marília tem 2 namorados.
Os dois, o Antônio e o José, eles não relacionam-se entre si. O Antônio só se relaciona com a Marília, o José só se relaciona com a Marília, mas a Marília se relaciona com o Antônio e com o José. Então é um trisal. Não necessariamente no poliamor vai existir uma relação entre todos os membros. Não. Olha o nosso exemplo. Porém, é uma relação que envolve mais de duas pessoas. É uma relação consensual, não é escondido, é acordado entre os pares, né? Entre, no nosso caso é o trisal, mas podem ser 4, 5, 6, 10 pessoas. Aí depende do que o grupo quer para si. Professora, o direito reconhece esse tipo de união? Não seria bigamia? Aí vai depender. Tem gente que fala que é, tem gente que fala que não é. Vai depender da tua interpretação, digamos assim. Mas tem divergência doutrinária muito grande sobre o poliamor ferir a bigamia. O que isso aconteceu? Em 2012, esse trisal foi ao cartório lá em Tupã, interior de São Paulo, e pediu o reconhecimento da união estável entre os três. Então, não era entre duas pessoas, era entre três pessoas. E o cartório fez essa escritura de união estável, porque o cartório considerou o quê? Foi lá na lei de registros públicos. Tem proibição? Está proibindo? Não. A administração pública, então, decidiu o cartório lavrar a escritura, já que não era proibida. E assim o fez. Isso fez surgir em todo o Brasil muitos casos de pedido de reconhecimento de união estável entre mais de duas pessoas. E virou assim, alguns cartórios reconheciam, outros não. Virou uma polêmica muito grande. O que foi a tomada, então, para se entender? Precisava padronizar os comportamentos. Porque senão, por exemplo, eu saía daqui de Três Lagoas e iria fazer o reconhecimento da minha união estável trisal lá em Tupã. Então, entendem que haveria uma divergência muito grande. Precisou padronizar. Então, levou-se essa questão no ano de 2018 ao Conselho Nacional de Justiça. Pediu-se providências ao Conselho Nacional de Justiça. Ou seja, o Conselho Nacional de Justiça emita uma orientação para nós cartorários sabermos se podemos ou não realizar esse reconhecimento. Porque quando realizava, chegava no judiciário, o judiciário invalidava aquela união estável. Então, virou um problema muito grande. E no ano de 2018, o CNJ resolveu essa situação. Até hoje, tá? Pode ser que amanhã mude, mas até hoje, o CNJ entende que os cartórios não podem realizar escritura pública de reconhecimento de poliamor. Que isso fere a Constituição Federal, que isso fere o princípio da monogamia. Então, hoje, não só hoje, né, desde 2018, a nossa orientação é, pessoal, não adianta procurar o cartório. Pessoal do cartório, vocês estão proibidos de realizarem escrituras públicas de reconhecimento de poliamor, de poliamorismo, tá bom? Vamos ver como que essa situação vai se desenrolar. Pode ser que no projeto do novo Código Civil isso se altere. Então, vamos ver. Pode ser que amanhã o CNJ mude a interpretação dele, mas até hoje não é reconhecido o poliamor para o direito brasileiro. Embora exista uma discussão muito grande em sede de doutrina, mas o CNJ entendeu que não é reconhecida como entidade familiar, então, até então, não é reconhecida. A quarta espécie, modalidade de família que nós temos, que não está na lei, é a família multiespécie. É bem interessante, embora existam muitas outras, né? Mas essa aqui também é muito interessante, que é aquela família formada, constituída pelo ser humano e os seus animaizinhos domésticos. O seu cachorrinho, o seu gatinho, doméstico, tá, gente? Silvestre não, capivara não, tá? Animais domésticos. Então, o STJ também, em 2018, reconheceu esse tipo de família. O STJ reconheceu que é possível formar-se uma família entre seres humanos e animais. Só que aí eu chamo a atenção de vocês para um detalhe que é muito importante. Para o atual Código Civil, que é o Código de 2002, os animais domésticos, esqueçam animais silvestres,
domésticos, eles são coisas. Isso mesmo. Coisa. Compra, venda, quem é o proprietário, eu sou dona do animal, não sou tutora. Então, para o Código Civil, animais domésticos são coisas. Mas aí a gente acabou de falar aqui que em 2018 o STJ reconheceu, sabe o quê? Guarda compartilhada em relação a animais domésticos. Talvez você possa achar estranho, mas quem tem um animalzinho doméstico sabe o quanto isso não vou dizer problemático, mas é de afetação, né? Quando isso afeta a gente. Então, o STJ já reconheceu alimentos, visita, direito de visita. Pode ser que, por exemplo, um cachorrinho ele seja muito querido, muito amado pelos ex-cônjuges. Aí a gente se divorcia. O cachorrinho vai ficar comigo, com a Marília. Mas o meu ex-marido também ama o cachorrinho. Aí eu vou falar, não, você não vai ver não, porque ele é meu, eu que comprei, você não vai... Mas e o afeto que foi desenvolvido entre os dois? Será que ele não teria esse direito? Então isso chegou até o Poder Judiciário e foi reconhecido sim. Prof, então o Judiciário brasileiro considera os animais domésticos como pessoas? Não. Coisas? Não. O Judiciário brasileiro enquadra os animais domésticos em um outro grupo, nem coisas, nem pessoas. Os animais domésticos, então, perante a interpretação dos nossos tribunais, eles são seres sencientes. Sencientes por quê? Porque eles sentem, têm sensibilidade. Então, não se está equiparando animais a seres humanos. Não se está falando que eles têm racionalidade, mas eles têm sensibilidade. Então, para os nossos tribunais pátrios, animais domésticos não são coisas, não são pessoas, são seres sencientes. Então, é possível formar famílias entre seres humanos e animais domésticos. O projeto de lei 179 de 2023, então, ele busca alterar essa visão do Código Civil de animais domésticos serem coisas e inseri-los em grupos de pessoas, em família multiespécie. Em razão de quê, professora? Em razão de serem seres sencientes, dotados de sensibilidade. Então, acompanhemos essas mudanças que estão por vir no cenário brasileiro. A próxima família que a gente precisa comentar é a família socioafetiva. Não confundam com família homoafetiva. Socioafetiva vem da ideia de afeto. Não é que na homoafetiva não se tenha isso. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que aqui, neste modelo, nessa espécie familiar, nós temos membros, pessoas que se unem sem parentesco biológico, então não é em razão do sangue, não é por adoção, é somente pelo amor, é somente pelo afeto. Você já deve ter ouvido falar. Muita situação assim. Ah, o meu pai biológico, na verdade, ele não participou da minha criação, mas o meu padrasto, aquele lá sim foi um pai na minha vida. Veja bem, esse exemplo. Você é filho biológico do teu padrasto? Não. Ele te adotou? Gente, lembrando que a adoção tem que ter um processo lá no Poder Judiciário, aí a pessoa vai ser considerada o teu pai ou a tua mãe, ok? Então, pensemos que esse padrasto ou essa madrasta não tenha adotado essa criança. Criança ou adolescente, tá bom? Nesse caso, o que une vocês, essa relação de filiação, de pai e filho, de mãe e filho, é só o amor, é o afeto, é uma família socioafetiva. Da tua mãe, você é filho biológico. Do teu padrasto, você é filho afetivo. Então, olha, é diferente. E se ele tivesse me adotado? Aí você teria um parentesco civil com ele. No caso da sócio, por adoção, tá? No caso da socioafetiva, há o reconhecimento da filiação, que nós vamos estudar em outro momento, quais são os requisitos, tá bom? Mas há o reconhecimento da filiação, pai ou mãe, porque só pode ser um reconhecido, não pode ter pai e mãe socioafetivo, pai ou mãe, em razão desta relação de filiação. Não é aquela ideia, o avô pode? Não, é o pai ou a mãe, é só um. Relação de filiação mesmo, de filho, de cuidar, de frequentar a reunião de colégio, de apresentar na rua
como se fosse o filho, de agir publicamente como se fosse filho, e como se fosse pai ou mãe. Então, também é uma espécie de família. E esse vínculo, essa filiação que surge da família socioafetiva, a socioafetiva é pai ou mãe e filho, tá? Nós vamos estudar os requisitos em uma outra aula, em um outro momento. Mas é importante que saibamos agora que também é uma espécie de família, que não está no Código Civil, não está na Constituição Federal, mas é, de fato, muito comum e recebe a proteção dos nossos tribunais superiores, STJ e STF. Professora, então a gente viu as famílias que estão no Código Civil de 16, na Constituição Federal de 88 e no atual Código Civil. Pois é, partam daquela máxima de que Código Civil e Constituição Federal traz uma lista, e essa lista no direito a gente fala rol, um rol exemplificativo. No nosso Código Civil de 2002, nós temos só a família matrimonial, que é aquela decorrente do casamento, e a família decorrente da união estável. Não tem outro modelo de família. Não tem. Nossa, professora, mas a gente falou de várias aqui. Gente, detalhe, a gente falou de várias, mas existem muitas outras. Nós não falamos de todas as espécies familiares, só algumas. Existem muitas outras. E aí, não está na Constituição e não está no Código Civil. Pois é, porque esse rol da Constituição e do Código Civil é um rol que exemplifica, ele só demonstra as espécies de família. Não é um rol taxativo, que taxa só essas. É um rol exemplificativo. Então, não é que só temos essas duas modalidades de família no Código Civil, que as outras não existem e que não precisam de proteção. Existem e têm proteção perante o Poder Judiciário. Professora, mas por que o Poder Judiciário protege essas outras famílias que não estão na lei? Com base em todos os princípios que a gente falou até agora. Mas então, na lei, na Constituição, no Código Civil, nós temos só algumas espécies de família. A Marília falou nessa aula que existem muitas outras espécies. Como que eu vou saber o que é importante? O que é família? Eu olho para um grupo de pessoas e para eu analisar se ali nós temos uma família, o que eu preciso saber? O que eu preciso observar para enquadrar aquele grupo em uma família ou não? Princípios. Não é a descrição da lei, são os princípios. Quais princípios, Marília? Que estão na Constituição Federal. Os princípios constitucionais. É a partir deles que nós teremos o reconhecimento de entidade familiar ou não. O primeiro é o princípio da dignidade da pessoa humana. Está lá no comecinho da nossa Constituição Federal, no artigo 1º. Por que dignidade da pessoa humana? Porque todo ser humano tem direito a ter um reconhecimento de entidade familiar, para que a sua vida seja considerada uma vida digna. Ah, então você está querendo dizer que eu só sou digna perante o direito se eu tiver família. Querido e querida, se você for sozinho, você já é família. A gente viu a família unipessoal. A família é a base da sociedade. Não sou eu que estou falando, é a Constituição Federal. E por ser a base da sociedade, nós precisamos respeitar as múltiplas espécies familiares. Por que a gente precisa respeitar? Em razão da observância do princípio da dignidade da pessoa humana. Segundo princípio que é muito importante para a gente reconhecer a existência familiar, o princípio da solidariedade, que está lá no artigo 3º da Constituição Federal. Professora, mas lá está escrito o princípio da solidariedade? Não, não está escrito. Mas, por exemplo, o professor grande mestre Flávio Tartucci conceitua o que é princípio da solidariedade. E para o professor Flávio Tartucci, a ideia de solidariedade, especialmente no que diz respeito ao direito de família, é o ato de preocupar-se com a outra pessoa. A ideia de solidariedade familiar, ela tem que ser entendida a partir de perspectivas afetivas, sociais, morais, patrimoniais, espiritual e sexual. Então é isso que o professor Flávio Tartucci traz sobre o princípio da solidariedade,
que também é um princípio que se edifica em relação ao direito de família. As famílias existem em razão da dignidade da pessoa humana, da solidariedade. Terceiro princípio, da afetividade. O princípio do afeto, ele traz pra gente, não tem diferença entre filho. Promete para mim aí do outro lado que você nunca mais vai falar filho fora do casamento, filho adotivo. O que mais que as pessoas usam muito? Filho bastardo. Gente, filho é filho. Às vezes aqui, dando aula, a gente tem que falar o filho adotivo para você entender que é decorrente do processo de adoção. O filho socioafetivo. Mas filho é filho. Por que filho é filho? Não tem diferença alguma. Em razão do princípio da afetividade. O afeto, em razão desse princípio, também é uma medida para se formar família. As várias formas familiares, a tutela, o reconhecimento de várias formas familiares ocorre em razão do princípio da afetividade. Ele é importante nas formações familiares. Não é o que o Estado diz. Não é o que o Código Civil diz. Quem é família? É decorrente do casamento entre homem e mulher. Não. Quem é família? O que é família? É o afeto entre os membros, é o que vai dizer. É o princípio, não único, mas primordial no reconhecimento das famílias. Cada caso é um caso. O afeto como membros familiares, por exemplo, a família socioafetiva, é o mais importante para que haja reconhecimento de família. Não o que está na lei, mas a presença desse afeto. Nós temos mais um princípio que fundamenta, que vai nos orientar quando estivermos diante de uma situação concreta para saber se temos família ou não, que é o princípio da não intervenção. Ninguém tem o direito a intervir na vida familiar. Nem o poder público, nem o ente privado. Então, é mais um princípio que fundamenta a ideia do conceito de família. E para a gente fechar a aula, eu te convido a cantar aí do outro lado. Não precisa cantar para mim, eu também não vou cantar aqui para você, mas cante muito aquela música do Lulu Santos. Eu vou só recitar o finalzinho da música, é que a gente vai à luta e conhece a dor. Consideremos justa toda a forma de amor. Um abraço muito grande e até a próxima. Tchau, tchau.